Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como é no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como dizia a vocês, entramos no tema porque tratamos do santuário devastado, ou seja, o mundo moderno invade a família. E para entendermos isso, falamos um pouco de família, então temos que falar um pouco de mundo moderno. De onde vem isso? De onde saiu isso? E por que ele invadiu a família? E por que ele quer invadir a família? A primeira coisa que nós temos que ter é uma ideia geral da revolução. Revolução com R maiúsculo. Revolução não é o que... Não confunda a revolução com as revoluções. Todo dia, várias vezes, frequentemente nós escutamos falar de revoluções. Agora mesmo tem uma revolução na Bolívia, está botando para fora o Evo Morales. E tem uma revolução em sentido inverso no Chile, queimando lá, o pau está quebrando, o pessoal está meio doido ali e está uma briga até não poder mais. Em sentido inverso, né? Porque o governante é mais de direita, então estão querendo botar para fora ele, enquanto na Bolívia revoluções. Mas é preciso entender que nós falamos aqui de revolução com R maiúsculo. Então é um processo muito mais amplo. Então vamos procurar a definição, e eu tomo do livro de Monsieur Marcel Lefebvre, Carta Aberta aos Católicos Perplexos, no qual ele cita um autor de grande valor, chamado Monsieur Gaume. Não sei se é o equivalente francês de Gomes, não sei, mas o nome dele é assim, Monsieur Gaume. Monsieur Gaume era o vigário-geral do cardeal Pie. Acabei de falar, né? Do cardeal Pie. O cardeal Pie foi aquele cardeal que influenciou, um dos que mais influenciaram na formação de São Pio X. São Pio X lia o cardeal Pie, aplicava o cardeal Pie, e Monsieur Gaume era o vigário-geral dele. Dizem que o Monsieur Gaume morreu com a visão da Santíssima Virgem. Depois de muitos sofrimentos, ele era uma pessoa de Deus. E ele escreveu, entre outras coisas, naquele tempo o pessoal escrevia, que era incrível, né? Ele escreveu o Tratado do Espírito Santo. Uma obra em 2 volumes, umas 1000 páginas, sobre os 2 espíritos que disputam o mundo, né? E ele escreveu também um tratado sobre a Revolução, que eu não sei exatamente, acho que tem uns 10 volumes, se eu não estou enganado. Tem um catecismo também dele, não tem? O Catecismo de Perseverança, 18 volumes, foi ele que escreveu também. Primeiro, eles não tinham celular, para começar. Eles trabalhavam. Exato. Botava aquilo, inspiração. Então, outra coisa, eles tinham mais as capacidades de memória, de inteligência, desenvolveu mais. Porque que tempos temos hoje? As memórias são imensas, em gigabytes, em terabytes, fora de nós. E o pessoal tudo descerebrado. Miolo de pote, como diz o povo. Certo? É isso. Antes, não havia essas memórias todas, e o pessoal, a transmissão de coisas oralmente se dizia isso. Mesmo entre pagãos era isso. Se dizia que na África, quando morria um velho, morria uma biblioteca. Porque eles gravavam muitas coisas, transmitiam oralmente, então desenvolviam terrivelmente a memória. Tinham muita coisa. Certo? Hoje os métodos, vamos ver, eles vão exatamente contra isso. E nós todos aprendemos desde o meu tempo, já se falava com desprezo o decoreba. Isso não vale para nada, decoreba e tal. Eu me recordo que eu tinha um colega, Antônio Vieira, colégio dos jesuítas lá em Salvador, que era o melhor da sala. E uma vez, uma experiência que eu nunca esqueci, né? Ele chegou e disse para mim, olha, essa coisa que o pessoal fala de decoreba, mas tudo que eu fiz aí, fui para frente e fui decorando. Aí, olha, tá vendo aí, ó? Porque ele é o melhor da sala. Foi aprendendo isso, né? Vendo as coisas, observando, certo? Então,
Os métodos vão exatamente contra isso. Mas voltemos à descrição, à definição da Revolução dada por Monsieur Gomes, que escreveu um tratado sobre a Revolução de 10 volumes, eu acho, o Tratado sobre a Revolução. Numa página famosa escrita em 1877, Monsieur Gomes fazia a própria Revolução definir-se. Ele usa um estratagema. A própria Revolução começa a falar. Então ela diz: eu não sou o que se acredita. Eu não sou nem um carbonarismo. Carbonarismo, quem sabe o que é? Não é fabricante de carbono, não. Carbonarismo era uma seita de alto nível maçônica que se infiltrava na maçonaria. Há quem diga, ouvi dizer, não sei qual é a prova que ele deu, que o José Bonifácio de Andrada, patriarca da independência do Brasil, era carbonário. Assim nasceu a nossa monarquia. Olha que era, porque salvou o Brasil de muita coisa, mas já era carcomida pela Revolução. Dizem que ele era carbonário. Bom, que havia maçom era. O próprio Dom Pedro I foi maçom, embora o maçom ele era, não sei, é meio estranho, o Dom Pedro I arrombou a porta da maçonaria, roubou os documentos, um bocado de arte lá, brigou com a maçom, mas era maçom também, certo? Então, o Bonifácio de Andrada era alto maçom, segundo um autor que eu vi, ele era carbonário. Então, o carbonarismo era uma maçonaria em cima da maçonaria, né? Há muito isso, superposição de sociedades secretas. Uma vai vigiando a outra, uma vai espionando a outra, se sobrepondo sobre a outra, enfim. Eu não sou, volta a Revolução a falar, eu não sou nem um carbonarismo, nem um tumulto, nem a troca da monarquia pela república, nem a substituição de uma dinastia por outra, nem a perturbação momentânea da ordem pública. Eu não sou nem os uivos dos jacobinos, nem os furores da montanha. Atenção. Então, jacobinos e montanheses eram os partidos da Revolução Francesa, certo? Nem o combate das barricadas, nem a pilhagem, nem o incêndio, nem a lei agrária, nem a guilhotina, nem os afogamentos. Eu não sou nem Marat, nem Robespierre, nem Babeuf, nem Mazzini, nem Kossuth, todos esses nomes de revolucionários. Hoje poderíamos dizer, eu não sou nem Fidel Castro, nem Che Guevara, nem Lula, nem Evo Morales, nem Chaves, etc. Certo? São nomes. Né? Eu não sou nenhum deles. Estes homens são meus filhos, mas não são eu. Estas coisas são minhas obras, não são eu. Estes homens e estas coisas são fatos passageiros, e eu sou um estado permanente. Reticências. Eu sou o ódio de toda a ordem que o homem não estabeleceu e na qual ele não é rei e Deus ao mesmo tempo. Eis a definição da Revolução. Alguém que estudou profundamente isso. Ele é o ódio. A revolução é o ódio. Por quê? Porque a origem da revolução não é humana, é diabólica. Vocês não podem descartar isso. Se você eliminar a ação do demônio na revolução, você não entende completamente. Você pode entender muita coisa, mas não vai entender. Uma das coisas que as pessoas ficam intrigadas, onde é que vai parar isso? Não dizem isso por aí? Onde é que vai parar isso aí? O pessoal já destrói isso. Daqui a pouco o povo simples, muitas vezes, até destruiu, que tem bom senso, né? Destruiu isso, ela está destruindo família. Esse papo aí já está até fazendo procissão com o ídolo. Onde é que vai parar isso? Onde é que vai? Vai parar no inferno. E por isso aqui não para em lugar nenhum. É um estado constante. Eles não param. Daí a gana que eles têm. Esse pessoal do PT estava por baixo há pouco tempo. Já estão armando tudo de novo. Estão tomando as coisas de novo. Na América Latina em geral, o pessoal está dizendo agora está destruída a esquerda, agora não sei nada, retomaram tudo já, estão retomando grande parte. Perde aqui, ganha lá e continua. A Igreja Católica está ajudando, né? Sim, porque a Igreja a Igreja Conciliar está do lado desse pessoal, já desde os anos 70. Você já vem de Vaticano II, já no Vaticano II não se condenou o comunismo, porque essa é uma das coisas que mais chama a atenção. O nazismo é o demônio. Não se pode falar, certo?
condenado, isso, aquilo. Tudo bem, pode condenar, porque eu condeno o comunismo. Vá medir quem matou mais. O nazismo não matou esses números de gente toda que se diz por aí. Bom, matou, fez coisa errada. Mas mesmo que você pegue todos os exageros que bota aí de morte do nazismo, não chega a 10% do que o comunismo fez. E, no entanto, o comunismo é legal. Continua aí o Partido Comunista. Partidos com ideologias comunistas. Nas eleições da França, há uns anos atrás, havia um candidato do Partido Comunista, teve 7 milhões de votos. Um dos candidatos, uma das candidatas a deputado, eu acho, fazia discursos com retrato de Lenin atrás dela. Lenin significa 10 milhões de mortos. Você tem todas as ordens dele arquivadas, mandando matar, mandando fuzilar, mandando exilar, mandando isso, aquilo outro. Isso tudo é provado historicamente, está lá os documentos tudo guardado. Hoje está, o comunismo diminuiu lá na Rússia, o pessoal pesquisou, está lá, as ordens dele assinadas por ele, tudo, para matar, para exilar, para isso, para aquilo. O problema é que ninguém procura estudar isso. Né? Sim, ele não procura estudar e se deixa levar por isso, se deixa seduzir por isso. E esse pessoal, os que são do lado da revolução, eles não descansam. Há uma influência demoníaca ali. Porque o demônio também não descansa. Então é um estado perpétuo. Aqui na Terra é um estado perpétuo. Ele não para, ele continua com aquilo ali. Ele nem sabe o que ele está fazendo aquilo ali, mas ele faz. Mas na maçonaria tem aqueles cultos, né? Então fica reforçando sempre o demônio. Sempre reforçando, mesmo que muda a pessoa. Exatamente, porque justamente quem faz uma iniciação maçônica recebe uma influência demoníaca. Com certeza. Certo? Eles estão usando até os jogos, né? Eu gosto muito de jogos, assim, de enigmas. Eu fui lá e baixei no celular. Aí uma parte tinha o símbolo da maçonaria. O triângulo, o esquadro e o compasso. Com o G no centro. Aí chegou numa fase que a sala tinha demônio, estátua de demônio. Tudo quanto é lado. Eu falei assim, gente, vou tirar isso agora. Na mesma... Exatamente. Bem, então, notem bem isso. A revolução é um ódio. É um ódio que não para. E um ódio aqui. Há uma ordem. A ordem que é querida por Deus. Ódio a ordem querida por Deus. Eles querem substituir no seu lugar uma ordem que o homem seja centro de Deus ao mesmo tempo. Ou seja, seja um homem altamente influenciado pelo demônio. Certo? Então, nós temos aqui. Qual é essa ordem querida por Deus? É uma sociedade orgânica. Correto? Uma sociedade em harmonia com a lei natural e aberta à influência sobrenatural da igreja. Para que ela seja aberta à influência sobrenatural da igreja, é preciso que ela esteja em harmonia com a lei natural. Isso quer dizer que será uma sociedade que se baseará, terá como fundamento a família. Não há algo mais natural na sociedade do que a família. A família nasce dali, da relação entre o homem e a mulher, nascem os filhos e aquilo forma a família, depois os filhos crescem e vão tendo outros filhos e assim a sociedade vai se formando de diversas famílias. Correto? Então, a origem mais natural possível, o que há de mais natural na sociedade orgânica é a família. Então, vocês já devem estar entendendo, penso eu, os que prestarem mais atenção, que o principal alvo da revolução vai ser a família. Porque dali que nasce tudo. A fonte está ali. Uma fonte biológica. Uma fonte, inclusive, que eles não podem parar. Porque sempre haverá seres humanos nascendo, eles querem isso também, eles precisam dominar isso, né? Então, tem que haver seres humanos, mas eles têm que dominar isso aí. Tem que ser de acordo com o que eles querem, e não com o que nosso Senhor colocou na natureza. A organização da família, porque, de acordo, naturalmente, o marido é o primeiro, depois a esposa, os filhos obedecem ao marido, obedecem à esposa, obedecem ao marido, e eles são criados e guiados, orientados pelos pais. Assim se formam naturalmente as famílias. E isso vai ser objeto de ódio. A revolução vai procurar substituir
a sociedade orgânica por uma sociedade artificial. Essa sociedade artificial, ela é centrada no desejo egoísta do homem, que busca seu bem individual, sem levar em conta a influência da igreja. E essa sociedade atenta o quanto possível à lei natural. Ou seja, ela rejeita a lei sobrenatural, rejeita o sobrenatural completamente. Certo? Ela procura atingir o quanto puder a lei natural. Ela não pode atingir em tudo, evidentemente. As leis naturais estão escritas, ninguém quer perder sua própria vida, né? Então eles querem dominar, mas eles têm que observar certas coisas da lei natural na medida do possível. Mas o quanto eles puderem atingir, eles atingem, de acordo com as condições da artificialidade. Então, por exemplo, toda essa vida mole que os seres humanos têm aí, que os leva a ficar afeminados, ficar vagabundos, etc. Tudo isso tem um limite, o quê? Porque se todo mundo ficar vagabundo, a sociedade o pessoal vai passar fome, isso, aquilo, outro. Há tempos atrás era assim, hoje não. A tecnologia resolveu o problema da alimentação. Hoje você põe uma máquina para colher, por exemplo, algodão, ela faz o trabalho de 500 pessoas. 500. Então, quantas famílias iam colher algodão naquele tempo para colher aquela quantidade? Hoje você põe uma máquina e resolve tudo. Às vezes é movido a controle remoto, não precisa nem o sujeito para dirigir. Nenhum precisa. Você está lá e está manejando tudo ali. Certo? Então, a alimentação, o problema da alimentação foi resolvido. Nós temos uma abundância de alimentos. Agora, na hora de distribuir, né, entra os que dominam, né? E aí a coisa muda. Mas eles podem soltar para evitar certos problemas aqui e ali. Então, o próprio subir e descer de preços, etc. Então, tudo hoje está, em grande parte, dominado pela tecnologia. Então, essa tecnologia permite que haja um grande acúmulo de riquezas que permita, justamente, a formação de um Estado assistencialista. Certo? Então, bom, isso não é perfeito ainda, eles querem aperfeiçoar, é claro, até chegar ao ponto de fazer uma turma de párias mesmo, mas se progride nesse sentido. Ou seja, fazer com que os seres humanos tenham uma assistência mínima para mantê-los, evitar o estado de revolta, e então eles aceitarão tudo o que o Estado ditar para eles, para não perder os seus privilégios. A sua vida fácil, a sua vida mole. Correto? Enquanto que antes o ser humano, para se manter, ele tinha que o quê? Empregar a força dos braços dele. A maioria estava na terra trabalhando. Quando não produzia, era fome. Então os preguiçosos não iam para frente. E mesmo os que trabalhavam estavam à mercê do tempo, das condições atmosféricas, chuva, etc. Então, se formava então, eles então pelos seus próprios esforços se mantinham, certo? E aprendiam a trabalhar, e aprendiam a conquistar sua propriedade, a ter seus direitos, etc. E com isso eles tinham influência, eles se recusavam a muita coisa que o Estado pudesse atentar contra eles. Eles tinham uma autonomia maior. A própria estrutura de agricultura familiar leva a uma certa autarquia. Você plantava e tirava tudo no seu domínio. Claro que a vida era mais simples, né? As necessidades eram muito menores. Você se contentava com pouco. O comércio era reduzido, então você trocava alguma coisa, vendia uma coisa, mas você se mantinha naquele lugar com o que você produzia. Então você tinha uma autonomia maior. Hoje você aumentou as necessidades. Chega a criança com 10 anos, se não tiver um troço desse, ele fica... Porque os colegas têm. É uma necessidade criada, artificial. Da crise de existência da criança. Exatamente. Então, eles aumentaram o número de necessidades artificiais e, ao mesmo tempo, desproveram o homem de condições
ele fica mais fraco, fica mais mole. Então ele fica na mão de quem? Do Estado. Então, esse domínio do Estado, o Estado dominando o indivíduo, é essencial à revolução. E, por isso, a revolução tem fases de violência muito grandes para quebrar essa sociedade antiga. Nós temos, resumidamente, 3 momentos muito importantes na revolução, na marcha da revolução, que foi a revolução religiosa, a revolução que essa revolução religiosa foi contra a igreja. Depois nós temos a Revolução Francesa, que foi contra Cristo. E nós temos a Revolução Russa. Quando eu digo Revolução Russa ou Revolução Francesa, na verdade foram revoluções mundiais, né? Tiveram o seu começo aqui, que foi contra Deus. Então você tem uma gradação. A Revolução Religiosa foi o protestantismo. Ela tem 500 anos. A Revolução Francesa, ela foi contra Cristo, ela tem 200 anos, 200 e poucos anos. A Revolução Russa tem 100 anos, mais ou menos. Vai diminuindo, a bola de neve vai aumentando. Cada vez mais, cada vez mais. E teóricos, já muito antes, já faziam previsões sobre um estado ideal, onde eles controlariam o mundo. Então você tem, por exemplo, um certo Jean Comenius era um eslavo herege do final do século XVI, protestante, que começou a elaborar planos de uma sociedade em que as religiões seriam unidas, que se formaria uma religião universal que englobaria a religião de Pedro, entendeu? É o que vemos hoje, está aí. Ele falando isso já no século XVII, falava isso. Além do que haveria uma educação universal e uma filosofia universal que levaria à paz entre os homens e o amor entre os homens, independente da religião ou do credo de cada um, etc. Tudo isso a gente vê claramente. Ele já escrevia isso, um trabalho dele chamado Panortosia, um trabalho que ele fez no século XVII, esse Jean Amos Comenius. Vale lembrar que esse Jean Amos Comenius fez uma obra didática sobre isso, e Jean Piaget, já ouviu falar, né? Jean Piaget foi secretário da Unesco para a educação. Jean Piaget, secretário da Unesco. Pedagogia é só isso aí. Exatamente. E Jean Piaget elogia a Jean Comenius, dizendo que ele foi um precursor da Unesco, da educação moderna, etc, etc. Jean Comenius, que era ferozmente anticatólico, o Comenius. Correto? Então, você vê as ligações, eles já tinham esses planos, certo? Ora, quem era o chefe da Unesco, o primeiro chefe da Unesco? Quem foi? Um certo Thomas Huxley, irmão do Aldous Huxley. Nossa Senhora. Tudo se liga. Aldous Huxley, falei para vocês, né? Foi aquele que fez ambos iniciados. Ambos eram irmãos, filhos de... Como é o nome dele, meu Deus? Acho que era Robert Huxley. Posso estar enganado. O sobrenome é o mesmo. O nome, o prenome eu não estou lembrado. Quem era esse Robert Huxley? Robert Huxley era chamado o cão de guarda, o bulldog de Darwin. Porque Darwin fez a origem das espécies, mas Darwin era um cientista. Ele pensava, pode ser isso, talvez eu me engane. Ele não era ele não queria levar aquilo. Mas o Robert Huxley era um iniciado. Quando ele viu aquilo, ele disse, rapaz, está aqui o mapa da mina. Correto? Então ele pegou aquilo e defendeu com unhas e dentes. Era um polemista. Ele pegou aquilo, não foi ele que inventou, mas ele sabia polemizar. Darwin não sabia polemizar, ele era um cientista, ele fez aquilo, ele fez a coisa, ele pensava que era isso, tal, mas o Huxley, não, esse era polemista, ele tinha uma ideia em mente e era certamente o iniciado.
levou para diante. Os filhos dele eram iniciados. Então, um se tornou romancista famoso e o outro foi o primeiro chefe da Unesco. Percebem que a marcha da Revolução, e o Piaget está aí como secretário dele, fazendo elogios ao Jean Comines do século XVII, que já fazia a ideia, já tinha essas ideias de sociedades ecumênicas, etc. Então, a marcha da Revolução invadiu a família. Os revolucionários sabiam que para destruir, para dominar a sociedade, para fazer uma sociedade de acordo com os delírios dele, era necessário atacar, porque a marcha da Revolução, ela tem duas palavras, né? Está ouvindo falar? Não sei. Isso aí, no hino da Revolução. Solve ac coagula. O que quer dizer isso? Primeiro, dissolva. Depois, coagule. Junte de novo. Note bem, o que eu falei aqui para vocês, sociedade orgânica. Eles querem destruir isso aqui. E depois eles vão fazer o quê? Um coágulo. Que não é algo orgânico, é algo artificial. Mas a condição é primeiro destruir. Por isso, as revoluções são tão violentas. A que se quebraram as coisas foi horrível. A Revolução Russa, por exemplo, foi um negócio inacreditável. Se vocês estudarem um pouco a história da Revolução, pode ver até um documentário, um bom documentário, se não tiver tempo de ler, às vezes ajuda, certo? Então, se esse documentário sobre a Revolução Russa, eu estava até vendo alguma coisa sobre Lenin, né? Um documentário francês sobre, então, impressionante, como mandava matar, foram milhões de mortos, milhões, dizimavam populações, como, pegava, há pouco tempo atrás, uma discussão no parlamento da Rússia, em que os comunistas se manifestavam, então um sujeito chegou e enfrentou, disse, olha, vocês estão falando aí de comunismo? Eu sei o que foi o comunismo. Meu pai era como diz, motorista de trem, não é? Maquinista. Meu pai era maquinista. E meu pai tinha uma tarefa no tempo de Estado. Era pegar multidões, botar nos vagões como se bota gado, levar para a taiga soviética, russa, que é a região lá na Sibéria onde só há gelo. Nem árvore cresce. Algum arbustozinho, gelo direto. Temperaturas que vão a 40 graus abaixo de zero. Com vento frio. Diz que o vento é de tal maneira que se você deixar o nariz muito tempo, ele cai. Sem proteger. Cai. Petrifica e cai. Certo? Há livros sobre isso. Né? Aí na biblioteca do Moceiro tem. Então, eu levava essa gente para lá. Levava, abria e soltava lá. Para quê? Deixa eu dizer para quê? Meu pai, né? E meu pai tinha drama de consciência, não podia fazer isso, mas ele sabia que se ele não fizesse, a próxima família que ia era dele, e eu iria, que era filho dele. Então meu pai enlouqueceu. Tal a pressão que ele passou. Então esse aí é o comunismo, vocês estão defendendo aí, tal. Tem um isso está no YouTube. O deputado soviético, o deputado russo falando. Então foi uma mortandade incrível na Rússia, na China nem se fala. Havia, por exemplo, fomes que não eram talvez provocadas, mas eram o fruto do socialismo e que eles deixavam lá morrer. Você sabe, houve uma fome na China entre 1958 e 1963. Sabe quanta gente morreu? Ninguém sabe disso. Passou, ninguém viu, o Ocidente não soube nada. Em torno de 36 milhões de pessoas. Vocês imaginem, quase 2 vezes a população de São Paulo morreu nessa fome. Isso é pouco conhecido, mas há livros escritos sobre isso. A fome de 1958 na China. E houve também na Rússia. Na Rússia houve fomes provocadas para matar populações. O famoso Holodomor, ouviram falar disso? Você sabe por que tem tanto ucraniano no Paraná, no sul do Brasil?
Já foram no Paraná? Eu celebro lá em Foz, na igreja ucraniana. Em Marigá também eu celebrei na igreja ucraniana. O pessoal ucraniano, o pessoal assim parecendo alemão, tudo ucraniano. Vieram fugindo do comunismo. Porque eles provocaram uma fome lá na Ucrânia, para conseguir o trigo da Ucrânia, né? Que matou 7 milhões de pessoas. E ali foi provocado. Fechou o país, tirou a produção toda e deixou morrer. 7 milhões de pessoas morreram. Então a revolução ela é assassina. Mas esse assassinato é o solver. Estão entendendo? Para destruir. Depois que destrói, assassina. Tanto é que o comunismo tem o costume de, quando ele ocupa um país, ele destrói a elite. Porque é a elite que mantém tudo. É a elite, sempre, em tudo. Quando eles conquistaram a Polônia, pegaram, então, a primeira coisa, o exército, né? Exército, que é quem dá a testa, né? Então, pegaram o exército polonês. Quem são os principais? Os oficiais. Pegaram 20 mil, mataram 20 mil, mais ou menos. O massacre de Katyn, já ouviram falar? Tá bom? Tá vendo como vocês precisam estudar? Katyn. Massacre de Katyn. Esse massacre de Katyn, eles mataram os poloneses, os oficiais poloneses, justamente para quebrar a cabeça para cortar a cabeça do exército polonês. Né? Matou todos os oficiais. E mataram com armas alemãs. Né? No processo de Nuremberg, esse aí vocês já ouviram falar, né? Sim. Os alemães foram condenados pelo massacre de Katyn, inclusive, entre outras coisas. Hoje, até o próprio Putin reconheceu que quem matou foram os soviéticos. Bom, então é o solver. Matar é uma coisa terrível. A Revolução Francesa também assassina. Também. Assassinou gente até não poder mais. Então, é para quebrar a sociedade. Mas depois disso vem um coágulo. Eles vão formar uma sociedade nova. E essa sociedade é artificial. E essa sociedade, ela se volta especialmente contra a família. E voltando-se contra a família, ela se volta especialmente contra o pai. Por isso eu tenho que falar um pouquinho de paternidade. Não só de maternidade, mas de paternidade. Vocês já ouviram alguém que rezar o credo assim? Creio em Deus Mãe Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não existe isso, né? Heresia, né? Não, ninguém vai dizer isso. Ninguém diz isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é pai, não é mãe. Deus é pai. Então, se você quer tirar a ideia de Deus de uma pessoa, você tira a ideia de pai. Se você tirar a ideia de pai, ele perde a ideia de Deus. Um filho que não teve pai pode se tornar um ateu. De qualquer modo, ele será mais difícil de obedecer a Deus. Porque a imagem que ele terá de Deus, ele associará sempre ao pai dele. Ao pai que ele teve. Alguém que teve um pai muito bom. Quando eu digo muito bom, não é o pai que faz todas as vontades, o papaizinho, essa coisa, não. É o pai que foi pai mesmo. O pai que o amou, mas que o amou como pai. É isso aí. O pai que o amou como pai. Ou seja, o amor com amor e com autoridade. O fê-lo aprender o que é autoridade. A imagem de Deus que ele tem mais é o pai. E aí é que está, porque antes de passar para o pai, ele passa para a mãe, né? Ele nasce apegado com a mãe. Ele está lá mamando na mãe, ele está isso, aquilo. Então, a criança, sobretudo o menino, né? Ele precisa passar da mãe para o pai, de certo modo. Correto? E a mãe tem um papel fundamental nisso. Há mães que fazem o filho perder a noção de paternidade, porque o controlam completamente com um amor desordenado. Existe uma coisa chamada... Vocês já ouviram falar do mito de Narciso, né? Já ouviram falar do mito de Narciso, né? Há várias versões, até na África há versões parecidas desses mitos, né? Mas a mais famosa é a greco-romana, né? E, bom, aquela versão de Ovídio, poeta latino, né? Então, era um rapaz muito bonito que se encantou de tal maneira
era filho de Deus, aquela história. Ele se encantou quando viu a sua imagem no lago, de tal maneira que não queria mais fazer nada, nem comia, não fazia nada, até morrer ficou ali olhando a cara bonitinha dele, né? Então, ora, esse narcisismo, aí vem a expressão narcisismo, né? Ele faz parte, é simplesmente uma manifestação do nosso orgulho, simplesmente. Nós fazemos uma projeção de nós mesmos, uma espécie de filme muito bem feito, que é justamente a sequência de nossos sonhos que acompanha a nossa vida. Correto? Todos nós temos essa distração, esse sonhar idiotices, né? Que a gente sabe muito bem que aquilo não é verdade, nem nunca vai ser, nem pode ser, já passou, etc. Mas são as vocações que a gente poderia ter e não teve, os gostos que a gente tinha de desenvolver tal coisa ou tal coisa, e não pôde, paciência. Todos nós experimentamos gostos por alguma, que são gostos até muito bons às vezes, certo? Alguém que tem a descoberta da música clássica, por exemplo, é uma maravilha, certo? Mas se ele não teve educação musical, acabou, ele não vai, já passou, meu amigo. Se você gostar, já é uma grande coisa. Mas pode ficar um filmezinho na cabeça, um narcisismo, se você fosse fazer isso, se você aquilo, aí cria aqueles sonhos, né? Os quais nossa mente fica repleta. Perdemos tempo e aumentamos nossa linha no purgatório, né? Então, continue, atenção. Qual é o perigo? O perigo é que esse narcisismo pode não ficar só na nossa mente, no nosso sonho. Pode haver uma projeção desse narcisismo. E justamente o objeto dessa projeção será a continuação biológica de nossas pessoas, que é, no caso da mãe, o mais profundo que existe é o filho que nasce, certo? Então, nasce aquela continuação dela, e se for a cara dela, mais ainda, ela vai ver a cara dela nele, mesmo que não seja lá tão parecido, né? Mas vai ver a cara dela, e vai achar o filho mais lindo do mundo. Vai achar, o filho coruja, né? Porque aquela história da coruja, que a coruja chegou para o gavião e disse, olha, compadre gavião, veja bem, se você passar no meu ninho, não vai pegar meus filhos, não. E como é que eu vou saber, comadre coruja? Você pode ver os filhos mais lindos que existem, quando você vê, você não vai... Aí o gavião passou a ver aquele zoião, pegou tudo, e depois veio a mãe coruja, para que você fez? O que eu vi foi uns bichos feios daquele, pegou. Mas a mãe achava lindo, a mãe coruja, entendeu? Então, aquilo é uma felicidade imensa quando você vê aquele prolongamento de você, aquelas crianças, etc. E então a tentação é de projetar seu sonho naquela criaturinha. Correto? E isto é um perigo. Por quê? Porque você vai querer suprir todas as faltas da sua vida, todas as carências que você imagina na sua vida, naquele ser que você julga como a continuação de você, certo? Então, a tentação muito grande, sobretudo hoje em que há um progresso material na humanidade. Não se vai negar. Mesmo os pobres têm muito mais coisa hoje do que os pobres antigamente. Quando eu era pequeno, jogo eletrônico, já havia eletrônica alguma coisa, mas só para os ricos. Eu não tive brinquedos eletrônicos, certo? Eu não tive. Então brinquedos, hoje, qualquer mendigo tem uma dessas máquinas. É impressionante. Como vulgarizou. É claro que para ter celular de 4, 5 mil reais, são os mais ricos, mas ele pode ter uma máquina com muita coisa aí, que faz muita coisa, etc. Então, isso se tornou vulgarizado. Então, o nível de vida... Hoje, mesmo um pobre tem condição de ter mais coisas, etc, etc. Então, o nível social, carro. Quem que tinha carro antigamente? Carro, só classe média em diante. Classe média em diante. Você tem uma bicicleta nova, você tem um garoto e tem uma bicicleta nova, você fazia a festa no colégio. Todo mundo olhava. Você vinha com a bicicleta nova, é uma beleza. Certo? Uma bicicleta nova. Certo? Rapazinho com moto, só filho de papai. Hoje o trabalhador vai trabalhar com uma moto, ou até com um carro. Que é isso? Melhoria, porque vai aumentando a produção de bens, então isso vai se tornando mais vulgarizado. Então, vem a tentação
da pessoa que teve uma vida dura, difícil, e a gente sabe que cada um pode contar aqui histórias dos seus antepassados que passaram coisas difíceis, passaram fome, se esforçaram para conseguir uma posição social. Então, vem a tentação. Agora eu estou bem, então ele vai ter tudo o que eu não tive. Projeção do seu narcisismo com verniz de bondade. Isso não é bondade. Isso não é bondade. A bondade busca o bem da pessoa, e esse bem tem que ser encarado tem que ser encarado a nível espiritual, salvação da pessoa, sobretudo, o crescimento moral da pessoa. E todo mundo sabe que moleza não faz bem. Então vem a deriva das famílias, vem em grande parte por causa disso. A mãe se aposta do filho e quer dar tudo para o filho. Se ela for independente, meu Deus, aí é um desastre. É um desastre. Se ela for independente, tiver dinheiro na mão, pior ainda. Se ela for doméstica, aí nem tanto, que o marido vai raciocinar mais e vai... mas ela vai, mesmo assim, vai provocar conflitos. Ela vai querer certas coisas. Vai querer que a filha ou o filho dela tenha uma festa especial de aniversário, tenha um brinquedo tal de tal coisa, tem isso, tem aquilo. E isso pode provocar conflitos. E, sobretudo, isso vai fazer mal à criança. Porque o que é que vai acontecer? A criança vai ficar fechada naquele mundo dos pais, da mãe sobretudo, que tudo dão a ele. Ele não vai aprender as privações desde o começo. Porque diante de uma recusa, isso, como se diz, desata nesse cérebro aí que a gente falou, né? Desata no cérebro humano o raciocínio. O raciocínio de que, não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, não pode ser não. Então, o menino sai para um lugar, a mãe, não, faz não. Aqui não. Tem umas que têm a mania de explicar. Vai explicar o quê para a criança? Não explica nada. Não, vai para lá. Não, isso não. Não precisa fazer com brutalidade. Faz com jeito, olha, aqui não. Tá bom? Não faça isso não. Aí ele aprende, não, isso não, tá certo. Ele começa a raciocinar. A privação leva ao raciocínio. Mas quando a mãe diz que ele tem que expandir a sua personalidade e deixa ele ir para qualquer lugar... que explica. Aí a mãe que é mais grossa fala assim, não explica não. Não, tem pai e tem mãe também. Tem isso aí, essa maneira de explicar tudo, dar razão de tudo, de debater tudo, espírito democrático, né? Não tem que explicar nada. Não precisa, pode fazer isso com tranquilidade, com isenção de ânimo, porque também se fizer no nervosismo, na raiva, não serve muito não. A criança se dá conta. Mamãe tá braba, mamãe é nervosa, mamãe é isso e aquilo, ou papai. Mas não é tanto isso. Mas é chegar aqui, não, pronto, não, bom, autoridade, tranquila. Então, ele começa a raciocinar. Quando ele é livre para tudo, como criança, por exemplo, que diz que nunca passou fome, quando ele vai estar com fome, ele abre a geladeira e come. Que absurdo, meu Deus. Então, ele não desenvolve ele não racionaliza as coisas. O raciocínio de fazer isso é bom, isso não está certo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ele fica no lúdico, no imaginativo. Ora, o que vai acontecer depois? Essa criança vai enfrentar a realidade, não tem jeito. A realidade entra pelos olhos. Quando ele crescer mais, ele vai para o colégio, ele vai ter que crescer, ele vai entrar na sociedade. E aí, meu amigo, todo mundo sabe como é o mundo tão, né? Então ele terá um choque. Papai e mamãe eram tão bonzinhos, mamãe fazia tudo para mim, agora eu estou aqui, tudo não dá certo, a pessoa é grosso comigo, esse é grosso comigo, esse é grosso comigo. Então, qual vai ser a reação dele? Vai ser uma reação de raciocínio? Não, vai ser uma reação de delírio. Ele vai imaginar o mundo para ele. Correto? Ele vai entrar no mundo virtual. Então, se você der um bicho desse na mão dele, acabou. O mundo dele vai ser aqui, onde ele pode, se ele perder o videogame, ele refaz o jogo, ele tal. Ele não está na vida real, onde se pode perder ou passar. Então, ele não terá condições de enfrentar a realidade. E por isso, tantos fracassados
que não aguenta enfrentar a realidade. Quando ele vê o choque da realidade, ele não sabe racionalizar, ele delira, ele busca o celular, ele busca as drogas. As drogas. Toma aquilo ali e pronto. Você tem alguns minutos de céu e depois o inferno. Correto? E então, ele vai se desviar completamente porque ele não aprendeu ali no começo. Desde o início, ele não aprendeu a entrar na ordem, a racionalizar as coisas através das privações. Desde pequeno. Não venham dizer, é inocente. Não, justamente porque ele é fraquinho, pequenininho, é mais fácil colocar já no jeito. Dá noção de ordem desde o começo à criança. Então, o que faz o Estado? O Estado procura tirar o controle da família desde o começo. A criança, desde o começo, é separada. Isso aí, os próprios revolucionários dão testemunho disso. O pai é um alvo escolhido na família. Podem ter certeza. Não é a mãe, não. A mãe também, mas o pai é principalmente. Já durante o período romântico, depois da Revolução Francesa, o socialismo francês, Charles Fourier foi um precursor de Marx. Ele falava o seguinte: as crianças não serão educadas nem pelos pais, nem pelos preceptores, mas por elas mesmas. O marxismo romântico, né? Isso aí. Bom, depois você tem o próprio Marx, fundador do comunismo, já falava algo parecido. A família moderna contém em germe não somente a escravidão, mas a servidão. Ela contém em miniatura todos os antagonismos que, nos tempos seguintes, depois, se desenvolverão largamente se desenvolverão na sociedade e no Estado. Então, para ele, a família estava tudo ali, a divisão de classes, tudo. Então, se você quer estabelecer o comunismo, você tem que quebrar ali. Daí porque o comunismo sempre procura tirar as crianças dos pais. Durante a Revolução Russa, houve uma figura que foi muito exaltada e posta como exemplo para todos os meninos da União Soviética. Esse menino se chamava Pavlik Morozov. Pavlik Morozov. Ele tinha 14 aninhos de idade. Agora, qual foi o feito dele? A Revolução requisitava, os pais dele eram agricultores, eram kulaks, ou seja, eram agricultores que ainda tinham alguma propriedade, certo? Não estavam ainda absorvidos completamente no comunismo. Então, o governo requisitou a produção, porque era assim, né? Ia pegar a produção de saco de trigo, às vezes ficava sem nada, passava o inverno, morria de fome. Então os pais esconderam a produção para não dar para o governo. Pavlik Morozov viu aquilo, foi ao governo, aos agentes do governo e denunciou os pais. E os pais e os que estavam implicados também, junto com os pais foram todos fuzilados. E Pavlik Morozov se tornou nome de pontes, de escola, disso, daquilo outro, na União Soviética. Pensou? Uma escola dessa aqui ia botar o nome Pavlik Morozov, meu Deus, um monstrinho desse. Denunciou os próprios pais, com 14 anos de idade. E era um modelo apresentado de comunista para as crianças, esse menino. Então, o que é isso? Um desnaturado, né? Que não leva em consideração sua família, completamente. Então, esse é o modelo para o comunismo. Pavlik Morozov. Eis aí. Bom, quando a Revolução se aprofundou, né? Nós tivemos outros, um pior ainda, que era um maluco, chamado Wilhelm Reich. Quem já ouviu falar desse aí? É nome demais. Não, mas desse aí não é bom ouvir falar muito, não. Bom, porque esse aí já entrava o marxismo e a imoralidade, né? Bom, aí era aquele jeito, né?
Esse Wilhelm Reich, que era maluco mesmo, dava ataque de maluquice, de maluco mesmo. Não é força de expressão, não. Né? Esse Wilhelm Reich, ele escrevia em 1931, a família é a oficina da reação. Os reacionários nascem na família. Pois é. E não se esqueça, quando se fez a Revolução Russa, se fez o marxismo duro, assassino, etc, etc. Se pensava que, comunizando os bens, a sociedade ia mudar. Os homens mudariam através da mudança das estruturas materiais, a chamada infraestrutura, como eles chamavam. Certo? Ora, se fez a Revolução Russa e não deu certo, eles não mudaram tanto assim. Eles tentaram expandir a Revolução pela Hungria, pela Alemanha, não deu certo. Eles provocaram a Primeira Guerra Mundial pensando que com a guerra os operários se voltariam contra os patrões, mas isso não se deu. Os operários da França lutavam contra os operários da Alemanha, os operários da Áustria contra os operários da Itália, assim por diante. Então eles disseram, olha só, meu rapaz, não deu certo o que a gente programou. A noção de nação, tudo isso está muito entranhado nesses homens. Então a gente tem que mudar a superestrutura, a mentalidade, para depois mudar a sociedade. E foi aí que apareceram alguns marxistas e eles se reuniam na Alemanha, em Frankfurt, fizeram uma escola chamada Escola de Frankfurt, famosa Escola de Frankfurt. Depois, como era Hitler que estava mandando, né, todos foram postos para fora por motivos facilmente compreensíveis, né? Certo? Hitler não gostava dele porque eram comunistas e também porque eram aqueles nossos amigos, né? Então eles foram para os Estados Unidos. Chegou lá, eles pegaram os Estados Unidos e tudo que a gente viu em 68, hippie, Woodstock, tudo isso, foram eles que prepararam. Certo? E prepararam com a ação dele na universidade, certo? E aí quando o Hitler caiu, eles, rapaz, não, o negócio aqui tá bom, manda uma parte para a Europa e a outra fica aqui, a gente fica fazendo a coisa. Entre eles você tem nomes célebres aí, como George Lukács, famoso marxista, não sei se ainda hoje se estuda na universidade esse homem, no meu tempo já se estudava. Você tem Walter Benjamin, você tem aquele famoso Herbert Marcuse, um dos mais famosos, que escreveu Eros e Civilização. A sua obra se caracterizava pela junção do marxismo com a psicanálise de Freud. Dá um troço daquele. Então, se as universidades hoje são centros de tráfico de droga e oficinas de tarados e coisas parecidas, em grande parte se deve a essa gente. Correto? Maio de 68, maio de 68 se sabe, né? Foi aquela revolta estudantil e que, daquele jeito, né? E foi influenciado também por esses autores. Houve outro autor também muito importante que influenciou poderosamente a América Latina, que foi Antônio Gramsci, que era também um marxista. Mas ele foi um tanto independente, era um gênio que ele entendeu bem a coisa, e também o que a Escola de Frankfurt entendeu, ele entendeu de uma maneira parecida. Só que ele voltou às baterias dele, especialmente contra o catolicismo, porque ele é italiano. E os italianos têm um catolicismo na veia. Ele sabia o que era catolicismo, enquanto que o pessoal, os outros que em geral eram judeus, não sabiam tanto. Mas ele era católico, é um apóstata, né? Então ele viu, ele voltou às baterias dele, especialmente contra a Igreja Católica. Ele via, não, que tá, rapaz, o pessoal aqui, o catolicismo aqui é forte demais. Então como é que a gente faz para destruir isso? Então uma das coisas que ele pensou foi o seguinte, vejam só, dizia Gramsci, mais ou menos assim, né? A força do catolicismo. O que você vê na Suma Teológica de São Tomás de Aquino é algo muito profundo, elevado, mas São Tomás de Aquino cria a mesma coisa que uma velhinha analfabeta crê. É a mesma fé. Então a gente tem que quebrar isso. Agora vejam os teólogos do Vaticano II e comparem com a fé do povo, não tem relação nenhuma. Isso é a estratégia deles, para quebrar a força. Porque ele via, não, isso aí é uma força muito grande.
tanto os teólogos como o povo têm a mesma fé. Isso dá uma unidade muito grande, a gente tem que quebrar isso. E aí vieram os novos teólogos. Está entendendo? Então, esse foi outro expoente do marxismo chamado cultural. Então, todos eles tinham como palavra de ordem, como alvo principal, a atacar a família e, em particular, a rejeição da paternidade. Compreenderemos, diz um filósofo, o seguinte: teremos compreendido que a rejeição do rei e do pai é aqui, ainda mais profundamente, a rejeição de toda transcendência. Transcendência é aquilo que nos ultrapassa. O próprio Gramsci tinha como um dos pontos principais de sua filosofia, de sua visão do marxismo, a rejeição da transcendência e, em lugar disso, estabelecer a imanência. Imanência é tudo aqui. Ou seja, ele pensava que um dos pontos principais do marxismo era o ser humano ter uma visão só para esse mundo. Bom, isso aí hoje está aí, né? Mesmo que não é comunista, mesmo quem se apresenta muitas vezes como anticomunista, tem uma visão dessa, só para esse mundo. Não pensa na transcendência. E isso aí é um ponto muito forte, muito claro. Se a humanidade quis se desembaraçar de Deus, é, antes de tudo, porque ela via nele o símbolo do Pai. E diz quem diz isso é um filósofo, né? Não, é uma autora, Elizabeth Badinter. Então, mesmo se Deus fosse amor, o homem moderno o repudiaria, pois Deus parece só conseguir amar como um pai. Ele rejeita de tal maneira o pai, que mesmo que esse pai ame, ele não quer saber do amor, porque é pai. Tal a rejeição dos modernos da paternidade. E por isso, eles procuram destruir. Então, na legislação hoje, vejam como são as coisas. Jamais, se vocês querem ter uma família feliz, jamais se sirvam da legislação contra o marido, a não ser em caso gravíssimo, com a indicação do diretor, etc., de casos gravíssimos. Normalmente não se sirva, porque porque hoje o pai ele está completamente bloqueado. Primeiro, a mulher conseguiu o direito de vetar a maternidade. Já pararam para pensar? O homem ele tem o poder de ser pai, certo? Pela sua própria atividade, como pai, etc., como o marido, etc. Mas a mãe, se quiser, toma a pílula, corta. Não quero ser mãe, não. Entendeu? Não quero. Tomei uma pílula, não tive filho. Mesmo que o marido queira, ela não quer. Acabou, tomei uma pílula, acabou a história. Cortei seu desejo. Ela pode. O marido não pode. Certo? Percebe isso? Que isso corta o domínio do pai. Depois, se houver um problema maior e a mulher separar, ela leva os filhos. O marido não leva nada. Então ele pensa, se ele ama aqueles filhos, então se eu fizer qualquer coisa errada, a mulher não gostar e o negócio aumentar, a mulher pode se mandar e levar os filhos. E eu não pego nada, ainda vou ter que pagar pensão. Tem hoje, o que tem de hoje, gente, os traficantes estão soltos, mas o que tem de marido na prisão, porque não pagou, tem gente aí, tem cadeia na hora. Cadeia. Tem aí gente que foi rica, dinheiro mesmo, e que está atrapalhado aí por causa de mulher que já vai fazer, muitas delas vão fazer aquilo para conseguir. Só para ter dinheiro. É claro. Eu sou de uma que conseguiu lá na Bahia, mas aí, bom, não vou dizer que foi merecido, né? Mas, bom, foi um golpe, né? Que foi um Rolling Stones. Foi lá na Bahia e ela conseguiu seduzir, teve um filho, tá ganhando não sei quanto. Um Rolling Stone, um dos membros dessa banda de diabos aí, que é o Rolling Stone, né? Então, ela tomou esse golpe, né? Tomou esse golpe dela. Bom, enfim. Então, são profissionais de engano, né? E, justamente,
Mas mesmo dentro de casais, casados, etc., o homem está sempre em desvantagem, ele fica tremendo fazer uma coisa errada e depois tem um problema, sabe que ele vai levar pior. Ele vai pagar e não vai ter direito aos filhos. Então ele já está numa posição lá enfraquecida. A mulher cheia de direitos. Tem mãe que coloca os filhos contra o pai, né? Sim, então, justamente, se a mãe não tem formação, ela pode fazer isso. Colocar os filhos e achar que o marido é um tirano. E se o marido, com a maneira dele, age de maneira mais firme, a mãe que projetou seu narcisismo nos filhos, reage na frente do marido para piorar. E diz que ele é duro, que ele é tirano, que ele não presta, que não sei o quê. A menina ou o menino, ele é bonzinho, não sei o quê. E enfeita o menino todo e quer festa de aniversário, não sei quantos, e quer isso, e quer aquilo, aquilo outro. Ele tem que ter o que eu não tive. Porque eu tive uma vida ruim. O meu pai era que nem você, duro, fazer isso, fazer aquilo. Então, ele não vai ter isso não. Ele vai ter que ter tudo para ele aproveitar a infância dele. Aproveitar a infância, você virar vagabundo já desde pequeno. Então, e aí não aceita nada. O marido não pode pegar para botar para trabalhar, para isso, para aquilo, que ela briga, que ela implica. Até que o marido, diante de todas essas pressões, inclusive sociais, de lei, de tudo, ele entrega o jogo. Muitos maridos, muitas vezes a esposa vence o marido pelo cansaço. Que a mulher tem mais gana. O marido é mais forte, e se ele levantar a mão para fazer alguma coisa maior, ele nem se fala, né? Está perdido, né? Melhor botar a corda no pescoço. Ele está perdido completamente. Então ele fica amarrado, ele não pode fazer nada, ele não pode nem dar um carão no filho. Porque a esposa já projetou a sua felicidade naquele filhinho, que ele só um em geral, né? Um só, então ele dá todos os amores para aquele menino. Certo? Conheço o caso de menino que quer ir para o shopping no dia do aniversário dele e vão entrar no carro então o menino quer ir no carro da frente, então quer ir no banco da frente. Então o pai fica atrás, o filho senta na frente. O que o filho quer. Acabou. Quer dizer, posso chegar a um estado desse, né? Paciência. Vai ficar deformado. Deformação começa desde pequeno. Então, e a lei tem todo o interesse nisso. A lei quer levar a revolução, quer levar a essa... Ela entra por aí. Ela vai, sobretudo, atacar a figura da paternidade para tirar a ideia de Deus da família. E aí vem a decadência.